Bom, pessoal, até o ponto da demonstração anterior, então é a exigência do exercício, mas para aqueles que conseguirem concluir, quiserem dar um passo além, eu vou demonstrar mais uma coisa que vocês podem fazer, né? E é mais um dos motivos pelos quais eu quero que vocês pintem cada preenchimento numa camada diferente, né? Que é para poder transformar uma dessas camadas em máscara, tá? Olhem só o que a gente vai fazer. Pensem que eu gostaria de aplicar uma textura tirada de uma fotografia ou de algo que eu escaneei ou de um desenho feito em outro local, tá? Eu vou abrir um arquivo, uma fotografia que eu peguei da internet, uma textura de tijolos, tá? E vou abrir da mesma forma que eu tinha aberto antes o JPEG que a gente coloriu, tá? Ele vem aqui como um arquivo, vocês vejam que cada arquivo que eu vou abrindo no Photoshop, ele cria uma abinha aqui diferente e eu posso navegar entre eles. Eles não estão no mesmo arquivo, eles são dois arquivos abertos ao mesmo tempo, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é puxar esses tijolos para o meu arquivo, para o arquivo onde eu estava pintando. Então eu pego aqui a ferramenta mover e vou arrastar para cá a camada. É bastante simples, eu poderia fazer de outras formas também, por exemplo, selecionando, usando a ferramenta de seleção retangular aqui, eu posso selecionar, copiar com o Command C para quem está em Mac, ou Ctrl C para quem está trabalhando no PC, ou mesmo por aqui, editar, copiar, né? E venho para cá, editar, colar, ou Command V ou Ctrl V. Tá? De qualquer forma, seja arrastando, né, ou copiando e colando, ele cria uma nova camada aqui, né, que é a camada com essa imagem fotográfica, certo? O que eu quero fazer é que essa textura de tijolos, que eu posso inclusive aumentar e diminuir, né, vindo aqui em editar transformação, né, eu posso redimensionar, girar, inclinar, retorcer, criar perspectiva, né, deformações de uma maneira geral, ou vindo pela transformação livre, que me deixa fazer todas essas opções, né, diretamente aqui. Por exemplo, eu poderia reduzir o tamanho, fazer algum ajuste, né, para que a escala fique, né, mais próxima daquilo que me interessa, né, por exemplo. Bom, uma forma de trabalhar seria, então, a gente sempre que aplicar a transformação tem que dar um Enter, tá? Para que a transformação seja aplicada de fato naquela camada, tá? Se eu quisesse que essa textura, que é o que eu quero fazer, né, fique só no prédio 1 aqui, que eu já pintei, eu poderia muito bem fazer algum tipo de seleção aqui e apagar, né? Poderia vir com a borracha, né, e apagar toda essa parte aqui, mas um outro jeito de trabalhar, né, é criar uma máscara e é isso que eu quero mostrar para vocês. É muito simples porque eu já tenho essa parte aqui, então essa camada que está com a pintura, né, e eu vou fazer com que essa textura aplique-se à camada de baixo. Então, com a camada 1 aqui, que eu vou chamar de tijolos, selecionada, eu venho aqui nas opções, criar máscara de corte. Muito simples. Vejam que ela fica aqui, né, com um vínculo com a camada de baixo, que é a camada que tá pintada. Dessa forma, né, a camada prédio 1 vira uma máscara, a cor deixa de ser importante, essa cor serve para ser como uma máscara
para a imagem que eu tenho sobre ela, tá? Se, deixa eu voltar aqui no histórico só para mostrar para vocês uma outra questão. Isso só vai funcionar se a camada tijolos estiver em cima da camada que eu quero que vire máscara, tá? Por exemplo, se ela tivesse aqui sobre o céu, ela faria uma máscara de corte só onde tem o pixels pintados, né, na camada céu. Olha como é que ficaria aqui, então. Né? Ela se aplica só ali onde tem o preenchimento. Por isso que ela precisa estar sobre a camada que eu quero que vire máscara. Isso pode funcionar também caso eu queira que essa textura, vocês vejam, eu posso colocar uma opacidade, deixar a cor verde transparecer, e eu poderia criar outras camadas aqui para criar poder fazer alguma pintura digamos que eu quisesse acrescentar uma sombra em algumas partes, né? Eu poderia usar isso, né? Porque aí vejam aqui, né? Ela funciona realmente como uma máscara e não me deixa vazar, mesmo que eu esteja pintando para fora, ela esconde isso. É isso.